Boa noite, gente. Tô esperando a Laene entrar. Aí. Põe um óleo. Ai, Dionísio, isso é muito engraçado. A criatura tá preocupada com o barulho da minha cadeira. Não falar nada, não. A Laene, cadê você? Não te vejo. Mas você tá online aqui, aparece uma tela preta, só não tô vendo o seu rosto. Vamos esperar ela entrar de novo, a internet dela deve ter caído. É só falar desses assuntos que a batalha começa. Aí, não tô te ouvindo direito. Vê se o microfone tá direitinho. Não estamos te ouvindo direito, só vários ruídos. Bem, põe bem pertinho assim da sua boca. Tá, tá bem baixinho mesmo. Agora sim. Eu acho que tá baixo ainda, Laene. Pera aí, gente, é meu suporte aqui, eu acho que ele tá travando. O som melhorou? Agora melhorou. Não, é o meu suporte do celular. Vou tentar colocar ele de modo que ele não prenda o microfone. Pera aí. Tá tranquilo. Não precisa ter pressa, a gente espera. Dá pra ouvir? Uhum. Joia, então bora.
Ó, todo mundo aqui. Ai, ai. Preparei pouca coisa pra falar. É, né? Tá abrindo, você que manda, tá? É mais É, tempo que a gente tá começando, a gente não ser surpreendida com a hora. sim, sim. Primeiramente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, você pode começar falando do seu testemunho, né? Da sua perda. E a gente pode deixar para falar, responder as perguntas que mandaram no final. E as coisas que a gente tem que falar também no final, porque eu acho que vai complementar com a sua experiência, tá bom? Então, pode falar, né, a, a experiência que você teve com o aborto. Então, muitas pessoas já conhecem essa história, né? Mas vou contar. Eu vou contar bem resumidamente, porque quem sabe das minhas histórias sabe que eu sou cheia dos detalhes, né? E nós vamos deixar os detalhes para depois, porque live de uma hora não dá. Então, à medida É. que eu for falando, se tiver dúvida, qualquer coisa, curiosidades, aí vocês podem escrever a pergunta aí e manda para mim. Tá ouvindo, Jane? Eu tô te ouvindo, pode. Dá um joinha aí, gente, se tiverem. Muito obrigada. Então tá, vamos lá. Minha história é a seguinte, eu estive grávida, né, ano passado, e na minha segunda gestação, né, minha primeira gestação foi saudável, foi ótima, que, né, veio a Júlia, e a minha segunda gestação veio ano passado, que tô rindo da minha chará. Minha segunda gestação veio ano passado, em agosto, no final de agosto, e eu descobri essa gestação, né, quase que um mês depois, já estava quase em outubro. E aí vivi uma gestação bem tranquila mesmo, né? O início dela foi bem tranquilo. Era muito desejada, né? Sempre tive, né? Eu e meu esposo sonho de termos uma família grande, então os filhos que a gente recebe sempre foram recebidos com muita alegria, né? E nós fomos curtir essa gestação também. E aí, o tempo foi passando, semana por semana, fazendo pré-natal, tudo ok. Um belo dia, domingo, dia 15 de dezembro, era um dia comum, né, pra gente. Eu estava em casa, na hora do almoço, fazendo comida na frente do fogão, sem fazer esforço nenhum, né, sem pegar peso, sem fazer nada. E eu senti alguma coisa descendo. Como se fosse aquela sensação que a menstruação causa na gente, né? Só que me pareceu estranho, porque, né, grávida não desce nada, né? Aí eu tava muito tranquila, muito calma e mantive ali, terminei o que eu tava fazendo, panela no fogo, né? Ajeitei o fogão ali e fui no banheiro ver o que que era. E aí tinha um pouquinho de sangue na minha calcinha. Achei estranho, mas eu não tava sentindo nada, eu não tive uma cólica, nada mesmo. E segui a vida. Coloquei, né, as panelas na mesa, fomos almoçar, mandei uma mensagem pra Jane e pro doutor Marcelo, né, que estavam me acompanhando, a Jane como minha doula, o doutor Marcelo como obstetra. Domingo, hora do almoço, né, gente? Então, assim, todo mundo tem família para almoçar, as pessoas não me responderam na hora. E eu tava me sentindo muito bem, era só uma questão de curiosidade mesmo, porque é um sangramento na menstruação, na gestação a gente assusta, né? E aí, eu fiquei em casa, almocei tranquila, depois, nesse domingo à tarde, a gente foi pra casa da minha mãe, fiquei deitada no sofá a tarde toda, né, curtindo o domingão mesmo, e não senti nada. E aí eu conversei com a Jane, ela me disse que se fosse uma situação, né, assim, esporádica, fosse só um sangue, eu mantivesse repouso, né, se não tinha feito nenhuma extravagância também para preocupar, eu ficasse, né, daquele jeito que eu estava. Mas se continuasse, se tivesse mais frequência, para eu procurar um atendimento médico mesmo. E assim, eu estava muito tranquila e continuei. À noite, fui pra missa lá na Catedral 18 horas, me sentindo bem tranquilo. E aí cheguei em casa, fui fazer janta. O problema é fazer comida.
Eu estava na frente do fogão de novo e senti descendo mais alguma coisa. Em nenhum momento me incomodou, mas eu precisava ver o que que era, né? Aí eu disfarcei, porque meu esposo ficou super preocupado quando eu falei de manhã com ele, né? E aí eu disfarcei aquilo ali e tal, e já comecei a pensar, vou precisar de procurar médico, porque é a segunda vez, né? E aí terminei, a gente terminou de jantar aqui, coloquei, né, as comidas na mesa e tudo, comemos. E eu já comecei a pensar assim, vou colocar minha menina para dormir, vou pedir minha mãe para ficar aqui com ela e eu vou ter que ir para o hospital, né, para poder avaliar, para ver o que está acontecendo. Mas me sentindo muito bem, não senti nada, nem cólica. E aí, assim fizemos. Nesse período da noite, enquanto eu senti o primeiro sangramento, até a hora que a gente terminou de jantar e tudo, aconteceu 3 vezes essa sensação de alguma coisa descer. Eu disfarçava aqui, né, em casa, ia no banheiro, olhava, tinha um pouquinho de sangue na calcinha. Todas as vezes que eu senti, tinha um pouquinho de sangue, mas era pouquinho, pouquinho mesmo, mas tinha. E aí a gente fez isso. Colocamos, né, minha filha para dormir e minha mãe veio ficar com ela e a gente foi para o hospital. Isso já estava dando, sei lá, 9h30 da noite, por aí. Lá no hospital, né, eu fui atendido por um obstetra e conversou comigo, perguntou o que, que tinha acontecido, meus sintomas, o histórico, né? Eu falei, tudo tranquilo. Aí ele foi avaliar o colo, tinha muito sangue mesmo. E ele pediu para eu ficar no hospital até que fosse feito um ultrassom. E aí, esperei o ultrassom, estava me preparando para dormir lá no hospital, porque infelizmente, né, o plantão de ultrassonografista não estava de plantão no hospital, estava de plantão em casa, então era difícil chamar, né? Enfim, e aí esperei algum tempo, já preparando assim para ficar lá a noite inteira, porque o médico falou que talvez não ia conseguir, era só na segunda de manhã. E como eu estava me sentindo muito bem, eu até sugeri para o médico assim, olha, eu posso ir embora? Amanhã eu volto e faço esse ultrassom, né? Eu volto mesmo, porque a pessoa mais interessada era eu, né? Aí ele, não, não posso te liberar, eu tenho que saber o que está acontecendo e tal. Eu falei, então tá, né? Tenta agilizar para mim, por favor, porque tem uma criança lá em casa, né? Enfim. Aí, o tempo todo eu só pensava assim, né? Deixei minha filha em casa. Minha filha tava com 1 ano e 10 meses. Aí, fiz deitei lá na sala de observação. Meu esposo voltou para casa para avisar minha mãe que a gente ia passar a noite lá, para pegar um carregador de celular, blusa de frio, né? A gente se preparar para aquilo, para viver aquilo ali. Nesse intervalo, acho que a equipe, o médico já deve ter pensado na possibilidade de aborto, mas isso jamais passou pela minha cabeça. Jamais mesmo. Eu não pensava nisso de jeito nenhum. Estava muito tranquila. E toda hora vinha uma enfermeira perguntar se eu estava bem, pedir para olhar o meu absorvente para ver o fluxo de sangue que estava. E eu, gente, eu tô bem, né? Eu tô bem, eu não sei nem por que eu tenho que ficar deitada. Eu ainda ficava assim, né? Não, tô tranquila. E eu conversando no celular, né, com quem eu devia conversar para poder explicar a situação. E aí chegaram as enfermeiras para me chamar porque o médico do ultrassom tinha chegado. Aí ali eu pensei assim, nossa, deve ser uma coisa bem séria o que está acontecendo comigo, então, porque eu estava esperando amanhã cedo, né? E aí, e o médico já está aqui. E aí veio para mim com cadeira de rodas, aí eu tive que vestir aquele avental verde ridículo, né, do hospital. E, enfim. E aí tô lá. O médico chegou, meu esposo não estava, porque ele tinha vindo em casa pegar as coisas pra gente. E fui para a sala de ultrassom, tô lá esperando, né, poder entrar na sala e tudo. E aí o médico chegou bem frio, bem assim, sabe? Fazendo um pouco caso da situação, né? Assim, ao meu ver, né? No sentimento que eu, gestante, que estava passando por uma situação de emergência, estava. Então ele chegou e perguntou para mim assim, é você que vai fazer ultrassom? Eu falei, sou eu e tal. Aí ele, você tá andando? Eu falei, tô andando. Ah, então chama a enfermeira para te acompanhar, por favor, porque você tá sem acompanhante, né? Eu falei, tá bom. Levantei da cadeira de rodas e fui buscar a enfermeira que tinha me deixado lá na porta. E entrei, isso já era 11 e tanto da noite, né? Não sei que horas eram. E entrei para a sala, domingo à noite, já dá aquela sensação, né? Ruim, de solidão, de momento mais de retirada, né? E aí eu entrei para a sala, luzes apagadas, parecia cena de filme, né? Luzes apagadas, só a tela do ultrassom na frente. E o médico começou a fazer ultrassom. Naquele momento, eu entendi tudo que já estava acontecendo, sabe?
Deus prepara, né, o coração da gente, Deus não nos deixa desamparados em nenhum momento. Então, assim, na hora que, né, o médico passa aquele gel na barriga, assim, para poder iniciar o ultrassom, e colocou primeiro, né, a primeira imagem do ultrassom, assim, eu deitada olhando para a tela do ultrassom lá, eu já entendi tudo, 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 tudo. E ali Deus já acalmou meu coração. Essa é a parte que eu mais me emociono para falar. E aí eu vi o meu bebê, né, pela última vez, e, e foi uma cena muito ruim. Mas eu entendi e eu não questionei Deus. Porque eu vi meu bebê perfeito, perfeito, perfeito. Formadinho, cabecinha, tronco, membros. Só que o meu bebê não mexia. Não mexia, tava quietinho. E, e o tempo todo o médico investigando, passando o aparelho de ultrassom e apertando a barriga. Eu já fiquei assim, né? Já deu um nó na garganta. E aí o médico falou assim: esse bebê tá morto. Aí eu travei, as lágrimas começaram a escorrer. Eu falei: hã? Aí ele: tá morto, olha só, nem mexe. E ele apertando o ultrassom pra lá e pra cá. Aí não consegui falar mais nada, né? Aí ele terminou de fazer a avaliação dele, jogou um contraste na tela e ficou assim, ainda conversando comigo como se eu fosse uma colega, né? Que estivesse entendendo alguma coisa do exame. Aí ele, olha só, quando a gente joga isso aqui, a gente vê a vitalidade, vê o fluxo do cordão, não sei o quê, e não tem nada aqui não, olha. E aí, a cereja do bolo, ele falou assim, olha só, coraçãozinho nem Gente, travou a internet da Laine. Vou esperar ela entrar de novo. foi. Cadê você? Tô só ouvindo sua voz. Foi. Ei, pode continuar. Até onde vocês ouviram? Porque eu saí falando, nem vi que tinha. A parte que ele falou que o coração não bate, que ele te mostrou, né? Usando os termos técnicos. E aí, então eu já, pra mim aquilo ali acabou, eu já falei assim, não dá mais, né? Vou sair dessa sala porque aqui não é ambiente mais. E levantei, falei com ele, posso ir? Pode, tal. Saí levantando, limpando a barriga assim daquele gel e saí andando. Passei direto pela enfermeira que estava me acompanhando, coitada, ela não entendeu nada. Acho que ela não escutava as coisas que o médico estava falando. E aí, no meio do corredor, eu encontrei o meu esposo. E, e ali eu chorei, 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 o que eu tinha que chorar. E ele não entendeu nada, porque ele tinha acabado de voltar, né? O que está acontecendo? E eu, perdemos o bebê, nosso bebê não tá aqui, né? Deus chamou o nosso bebê de volta e aí e não há o que fazer, né? Nós perdemos o bebê e ali a gente chorou muito mesmo e, e eu voltei para a sala onde eu estava, né? Onde estava minha bolsa, minha roupa que eu tinha trocado, fui voltar para lá para ver o que eu tinha que fazer, né? Um pequeno detalhe, eu sou muito, muito, muito medrosa para qualquer tipo de procedimento hospitalar.
qualquer coisa. Então, assim, eu prefiro ir na raça e viver o que eu tiver que viver do que ser submetida a um procedimento, se eu puder ter essa escolha, né? E aí eu tava lá na sala já, conversando com meu esposo, já tava assim, bem, mas voltei a mim mesma, né? E aí o médico chegou, né? O que tinha me atendido primeiro. E, e veio me falar, ó, sinto muito, né? Ele tratou a gente com mais delicadeza do que o outro médico. Sinto muito, né? O bebê de vocês não está vivo. São coisas que acontecem, coisas da natureza mesmo, enfim, né? Não há nada que a gente possa fazer. Alguma coisa do próprio bebê que, né? Não permitiu que ele continuasse desenvolvendo. Falei, não, doutor, tá tudo tranquilo, eu entendo, não estou aqui para questionar nada, não nos cabe questionar, mas e agora? Ele falou assim, não, agora eu vou te internar e a gente vai te dar um remédio para ajudar o seu corpo a expulsar o bebê. Aí eu falei, não, não quero, eu não quero isso, qual é a outra opção? Aí ele, não, vamos, né, é um procedimento e tal, você vai passar por isso, é para expulsar o bebê e tal. Eu falei, quanto tempo dura essa internação? Ele, se demorar muito, o seu corpo pode demorar para expulsar o bebê até uns 3 dias, 4 dias. Eu falei, de jeito nenhum. Não posso ficar aqui, tem minha filha lá em casa, não posso deixar minha casa. Já fiquei assim, né? Não, vou para casa e tal. Aí ele, não, mas é rápido, você precisa e tal. Eu falei, não, eu posso passar por isso de forma natural? Aí ele assustou, né? Quando eu falei isso. Aí ele pode, vai demorar um pouco, você vai sentir muita dor, mas pode. Eu falei, acontece de forma natural? Ele acontece de forma natural. Vai ser doloroso, vai demorar. Eu falei, tudo bem, eu espero o que tiver que esperar. Eu já tinha passado por um parto, né? Então, eu não tinha medo do que ia acontecer. Só que eu não sabia o que ia acontecer, né? Então era tudo novidade para mim. E aí ele falou assim, ó, eu não posso te liberar, né? Você vai, né, sair do hospital por sua conta. Aí ele me deu orientações, né, assim, se eu tivesse febre ou se eu tivesse algum sinal de hemorragia, algum sangramento que fosse absurdo, que me deixasse com algum tipo de fraqueza, qualquer coisa que me deixasse mal de saúde, eu deveria procurar o hospital. Falei, pode deixar que eu não vou, né, ser uma pessoa irresponsável. Eu vou vir se precisar de qualquer coisa. Mas eu prefiro estar em casa nesse momento e tal. E na hora eu ainda falei assim com ele, não, se precisar eu volto amanhã cedo. Mas eu não ia voltar mesmo, né? E não voltei. Aí a gente veio pra casa, né? Ali a cabeça da gente já começa a dar um nó, né? Você tá esperando um filho, você tá fazendo planos, já tava começando a mexer nas coisas aqui em casa para preparar um quarto, né? Eu já tava com 18 semanas, se não me engano, 5 dias. Então era quase 19 semanas, né? Quase 5 meses completos. Então, era um tempo considerável de gestação, né? E de repente isso acaba, né? De repente não tem mais. E aí você tinha um filho para chegar e não tem mais. E aí a ficha começa a cair daquele vazio, né? Aquele vazio. E você tem que lidar com a dor, com o luto, e ter que explicar para as pessoas o que está acontecendo. E isso é muito difícil. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Se a gente tivesse que passar por isso sozinha, eu acho que a gente absorve as coisas mais rápido, né? Eu já sabia que era um menino, a Jane tá perguntando, eu já sabia que era um menino, o nome dele é Vitor, né? Tá lá no céu intercedendo por nós. É um anjo. E eu já sabia disso tudo e eu falei, não, vamos para casa e lá em casa a gente vê o que vai acontecer, vamos esperar Deus nos mostrar, né? E aí eu cheguei em casa, né? Agradeci minha mãe por ter ficado aqui com a minha filha, meu esposo levou ela embora. E vamos passar a noite, né? Pedir para Deus cuidar do meu sono, cuidar da nossa casa, da nossa família. Não tinha o que fazer, né? Eu tava com pouco sangramento.
Oi. Alaine, como tá caindo muito, tenta Fiz uma, resumir bem a fiz uma... parte final para a gente ir para, né, para as perguntas. Enfim, gente, aí eu, né, descobri isso, vim pra casa, resolvi viver tudo em casa, né? Porque eu sou dessas, vocês me conhecem. E aí, e com a ajuda de Deus, e segunda-feira de manhã eu comecei a minha pesquisa, a minha luta atrás de entender tudo como era um aborto, entender o que eu devia, enquanto cristã, né, aprender com aquilo, enquanto filha de Deus, o que Deus queria comigo com aquilo. Eu sabia desde sempre que não me cabia questionar Deus, não, nunca tive essa intenção, e que eu tinha feito tudo para manter a minha gestação de modo saudável, eu estava vivendo ela de modo muito tranquilo. Então eu estava em paz, porque a vida é Deus quem dá, a vida é Deus quem tira. Então Deus escolheu isso para mim, né? Deus escolheu chamar o meu filho e não me chamar. Então eu tinha que continuar viva aqui, né? Até porque eu tenho uma filha para cuidar e, né? E eu esperava mais filhos de Deus. Então Deus quis o meu filho, ele não me quis. Então eu não tinha que cair naquele momento, né? Levantei a cabeça, segunda-feira cedo, comecei a aprender tudo sobre aborto. Conversei com o meu médico, né, me deu orientações, né, primeiro me consolou, me deu as orientações adequadas, conversou, perguntou como que eu estava, e aí eu fui conversar com as pessoas que eu tinha referência sobre isso, né, e aí eu voltei na Jane, né, como minha amiga, minha doula, fui na Ayane, minha amiga também, que já tinha vivido isso, e fui buscando outras pessoas, né, fui para um grupo que eu participo de gestantes, na internet. Então, assim, muitas mulheres que já tinham vivido isso. Encontrei uma doula muito abençoada, né, com muitos anos de experiência, que já tinha passado por isso, que é a doula lá de São Paulo, a Kátia Silene, muito abençoada, que me ajudou muito, me deu muitas orientações de como viver isso também. E eu fui vivendo dia após dia, né? A vontade que a gente tem é de saber que hora que isso vai acabar. Porque todo dia eu tinha um pouquinho de sangramento. Todo dia um pouquinho de sangramento. Eu não sabia que hora que isso ia acabar. Eu queria tomar um chá, eu queria fazer alguma coisa para poder limpar o útero, mas eu não queria remédio, né? Eu não queria ir para o hospital. Mas o que fosse natural eu queria. Mas eu precisava entender também que aquele tempo era Deus me pedindo, né? Então eu aprendi e, né, até hoje eu tenho lições dessa experiência que eu precisava viver cada dia daquilo. E aí fui, né? Fui, fui procurar um padre, fui manter-me, né, o máximo possível em estado de graça. Eu fui no padre, acho que todo dia, esses dias em que eu estava vivendo, né, esse momento difícil. E assim a gente foi seguindo, né? O meu médico, né, doutor Marcelo, também tinha me dado as mesmas orientações de que se eu estivesse bem, eu poderia ficar em casa, como eu estava, e que se eu tivesse febre, hemorragia, qualquer outra emergência, né, qualquer outro sinal, eu tinha que procurar uma assistência médica hospitalar. E assim eu fiz, né? Eu vivi isso de forma natural, mas com muita responsabilidade, né? E aí nesse período a gente sofre porque a gente já tá vivendo luto, já é um vazio. E muitas pessoas querendo ajudar fazem comentários desagradáveis, tentam, né, consolar a gente de modo humano demais, né? Sem querer entender que isso é uma decisão de Deus, né? Ah, acaba com isso logo. Ah, vai lá no hospital. Ah, não sei o quê. Ah, dá um jeito de terminar isso logo. Ah, você pode pegar uma infecção porque tem um bebê morto dentro de você. E assim, essas palavras doem, né? Doem muito. Não era um bebê morto, era o meu filho, né? E era o meu filho, e é o meu filho. Como é que eu ia, né? Querer me livrar dele, assim? Ele não ia fazer mal para mim. E assim foi, né? Vamos fazer um outro ultrassom, às vezes isso pode estar errado. Não, né? Eu precisava esperar, né? O que que eu ia fazer? Eu precisava esperar. Eu estava bem de saúde. Não sentia nada, gente, nenhuma cólica. E fui vivendo dia após dia, dia após dia, dia após dia. E cada dia Deus ia me mostrando alguma coisa. Eu sabia também, orientações também, né, do médico. Ele tinha me falado que eu podia aguardar até 30 dias, desde o primeiro dia da manifestação do aborto. Então, o aborto se manifestou no dia 15 de dezembro. Então, eu tinha até o dia 15 de janeiro, né, 15 dias, para o meu corpo fazer tudo aquilo, né? Isso é o que a medicina prevê, né, os protocolos da obstetrícia. Então,
eu esperava que isso coubesse dentro desse prazo, né? Eu pedia muito a Deus para eu não precisar passar desse prazo para ir para outros recursos, né? E mais 30 dias é muito tempo, muito tempo. Eu só ficava pensando assim, meu Deus, não me permita viver 30 dias dessa dor, desse luto, desse sofrimento, desse silêncio. Nisso era final de ano, família reunindo, né? O Natal, o Ano Novo, e as pessoas querem nos encontrar, querem notícias, querem nos ver, e eu só queria me retirar, eu só precisava de silêncio, eu não queria, né? E isso foi difícil, porque a gente precisava explicar, né, para as pessoas, para a família, que a gente precisava de um tempo e a gente queria ficar mais na nossa, né? Enfim, né, as coisas vão se resolvendo, Deus vai nos ajudando. E para mim, tudo durou 15 dias. Eu só soube disso quando chegaram nos 15 dias, né? No dia 29 de dezembro, eu fui numa missa, e era a missa da Sagrada Família, e uma homilia que me tocou muito, 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 em que o padre falava para os pais rezarem pela vocação dos filhos, né? Para os filhos seguirem a vocação religiosa por incentivo dos pais. E aquilo me tocou demais, né? Eu tinha um filho, né? Era um homem que eu estava gerando e podia ser um padre, podia ser, né? E aquilo me mexeu muito comigo, muito mesmo. E aquela missa foi muito abençoada, como todas são, mas aquela me tocou de modo especial. E aí, neste dia à noite, no dia 29 à noite, eu comecei a sentir algumas cólicas, né? No início eu tava nem lembrando mais, né? Deus cuida tanto de nós que eu não tava nem lembrando o que estava acontecendo comigo. Foi um domingo de muita tranquilidade. E à noite, final do dia, eu deitada no sofá em casa, mas meu esposo, ele lendo um livro e eu o outro, a gente conversando assim. E aí eu comecei a sentir umas cólicas. E eu, estranho, será que eu comi alguma coisa errada hoje e tal? E aí fui me incomodando, assim, tentando resolver aquelas cólicas. E aí, falei, vamos deitar, vamos dormir? E vamos. E aí, enquanto meu esposo foi na cozinha pegar uma água pra mim, quando ele voltou na sala, eu tava em pé na parede, segurando a parede, assim, como se a parede fosse cair. E ele falou assim, o que é isso? Aí eu, na hora que ele falou assim, a minha ficha caiu. Eu falei, gente, olha essa pose que eu tô aqui, né? É a mesma pose que eu estava, pose, né? No trabalho de parto da minha filha, da Júlia, né? Falei, nossa, eu tô vivendo um trabalho de parto. Aí, mas era o início, né? Então, isso era umas 10 da noite, 10 e meia, por aí. Falei, nossa, então, Deus queira que seja agora, né? E aí a gente entrou madrugada dentro. E aí as contrações começaram e foram apertando, apertando, apertando. E é um trabalho de parto e dói bastante. Mas Deus me ajudou, meu esposo não saiu de perto de mim. Eu vivi um trabalho de parto completo. E fui pro chuveiro, fiz tudo que um trabalho de parto precisa fazer, eu fiz, né? Sozinha em casa com meu esposo, pedindo a Deus para cuidar do sono da minha filha, para ela não acordar, para ela não precisar da gente naquele momento em que a gente estava tão, né, vivendo aquele outro, né, parto. E Deus cuidou de tudo, de tudo, de tudo. E e à medida que eu ia tendo contrações, ia saindo muito sangue, muito sangue, muito sangue, muito sangue, né? Os coágulos, eu já tinha as orientações, né, do médico que o bebê no ambiente uterino, que é um ambiente limpo, estéril, puro, o bebê que não se desenvolve, ele vai se decompor de forma natural, né? A natureza de Deus é perfeita. Então, aqueles sangues que eu estava perdendo, aqueles coágulos, eram o útero contraindo e expulsando e limpando tudo que ele tinha, né? E aí eu fui vivendo aquilo tudo e aí terminou todo o trabalho de parto, 3h50 da manhã. Muito forte mesmo, porque a gente chora, porque você está se despedindo, né? Porque aquele ciclo está terminando, porque você agradece a Deus por completar sua obra, porque sim, né? Porque Deus é fiel, até nos momentos que a gente tem muita dor, Deus é fiel a gente. E eu fiquei muito grata a Deus por ter me permitido viver isso, mesmo com todas as dores dignas daquele momento. Eu agradeci a Deus porque eu não precisei passar por procedimento, que era o que eu tanto temia, né? Eu temia demais. E eu não precisei de nada daquilo. Eu tinha muito medo, gente. Nessas minhas curiosidades, né? Eu fui ver o que era uma curetagem, eu fui ver o que eram esses procedimentos. E não é uma coisa saudável para o corpo, né, gente? É um procedimento invasivo.
é uma raspagem que é feita no útero. Então, isso poderia dificultar futuramente uma futura implantação de outro bebê, né? Então, assim, eu queria viver aquilo do modo que Deus preparou, né? Então, se Deus inicia alguma coisa, Ele há de concluir, né? Eu tenho certeza disso, eu confiei plenamente nisso. E assim a gente viveu, né? A gente viveu na raça, na raça mesmo. Muita dor mesmo. O que vocês sabem de trabalho de parto aí é por aí. Só que sem contrações ritmadas, né? Como é um trabalho de parto saudável, o trabalho de parto de um bebê que não está vivo, não está saudável, ele não é ritmado. Os hormônios estão desordenados, né? Não tem os receptores de prostaglandina para ajudar a organizar aquilo ali e canalizar aquela dor. Mas eu precisava passar por aquilo, né? Deus me escolheu para viver isso, então Deus não ia me desamparar. E assim foi. E aí terminou tudo, né? 3h50 da manhã acabou, deitei, tomei um banho e como um trabalho de parto, o bebê nasce, a dor acaba. A mesma coisa aconteceu, né? A dor acabou, é um milagre mesmo, parto é uma coisa de Deus. E aí eu tomei um banho, deitei e dormi. E a partir desse dia eu contei 15 dias que o meu médico tinha pedido, já com um pedido de ultrassom, ele tinha me dado para eu fazer 15 dias após a conclusão do aborto para ver como é que o útero estava. E aí no dia 13 de janeiro fiz um ultrassom e meu útero limpo, perfeito, saudável. Inclusive no laudo do ultrassom já consta lá que tinha folículos se desenvolvendo. Então, assim, sabe, aquela alegria de saber que Deus não desampara quando a gente é fiel nas pequenas coisas, né? Então, assim, fiquei muito agradecida a Deus por ter me permitido viver aquilo e porque Ele me escolheu para viver isso, né? Não me cabe questionar por que Ele quis meu filho, mas Ele quis, né? Então, Ele chamou meu filho, Ele não chamou meu esposo, Ele não chamou a mim. Então, aqui eu tinha que permanecer forte para viver o que Ele ainda tem para mim, né? Então, foi isso, né? Concluiu-se e aí começou uma nova fase na nossa vida. Vou parar de falar para a gente entrar nas perguntas. Fiquem à vontade. Bom, eu já ouvi esse relato, mas sempre admiro, né, a mulher forte que você é. E pensando nisso tudo, Elaine, como que Deus é perfeito, né? O seu corpo precisou passar por forma natural e a forma natural não é só melhor fisicamente, como espiritualmente, porque tem aquela sensação que se encerrou um ciclo, né? Você deu à luz ao seu filho, independente se ele estava vivo ou não. Então, ele encerra um ciclo físico e um físico emocional, porque você devolve o seu filho para Deus. Tanto é que no ultrassom que você fez pós o aborto, o seu útero estava limpo, preparadíssimo, com folículos para você gerar uma outra vida. Diferente de um processo de cuidagem que poderia ser tardio esse processo, né? E dando problemas no corpo da mulher, né? E essa questão também de você ter tido essa escolha, né? De poder ir para sua casa, digerir e viver aquilo tudo. Porque quando a mulher vai para o hospital e ela pega de surpresa, ela já é internada. Ela não volta para casa. Ela já é internada e fica ali 3 dias para passar pela curetragem, né? Ela não consegue essa foi a opção que foi oferecida, né? Sim, eles não oferecem outra opção, sendo que existe outra opção. A mulher precisa saber que tem outra opção, pelo menos para ela decidir, né? Normalmente não é oferecida essa outra opção. Então, a mulher internada ali do jeito que ela está, com o que ela está, às vezes sem despedir do outro filho, se tiver, e ela não consegue fechar aquele ciclo, né? Porque ela não viveu um parto, né? Ela não passou por aquela experiência no corpo e nem na alma, porque do jeito que ela foi para o hospital, ela foi internada. E a gente também tem que lembrar aqui que, dependendo da idade gestacional, alguns hospitais descartam o bebê, né? No hospital, como lixo hospitalar. Ou seja, o seu filho vira um lixo no hospital. Cadê a dignidade, né? Dessa criança? Dignidade é uma alma, é uma pessoa ali. A partir da fecundação, independente do tempo, é uma pessoa, é um ser humano com dignidade, né? Que precisa ali os pais ter. Precisa ali ter uma despedida, ter um momento digno, né? Devolver essa alma para Deus, né? E isso não é oferecido para as mulheres, a questão de viver esse processo de forma natural,
essa questão de, até mesmo quando já está mais avançado, né, a, a idade gestacional, não tem uma forma digna também de enterrar o corpo, né? Então, sim, é um descaso muito grande. Lógico que a gente não pode generalizar, nem todo hospital é assim, mas em sua maioria é, né? O É. descaso, né, com a vida começa aí, né? Tratando, como você disse, é só você engravidar de novo, daqui a pouco você está grávida de novo. Não, nenhum filho vai substituir Chora o não, filho que não você chora teve, não, é? né? E assim, a gente também tem que entender esses comentários, né? Porque a gente vive numa cultura de morte, né? Não só na questão do aborto provocado quanto no espontâneo, né? A gente vive numa cultura de morte. Então, ao mesmo tempo que deve doer sofrer esses comentários, essa falta de empatia, a gente também tem que ter a caridade de ajudar essas pessoas. Porque às vezes não teve alguém para ajudá-las, né? Esse Exato. pensamento, né? A gente, infelizmente, vive uma cultura de morte mesmo, né? Eu percebi muito assim, sabe? Enquanto eu vivia esses dias, Deus cuida de tudo, né? Ele jamais desampara a gente. E Ele não me desamparou, né? Por mais difícil que estivesse sendo viver o que eu estava vivendo, eu estava sendo carregada no colo. E assim, eu vivi o período do Natal, né? A vigília do Natal, eu vivi todos esses grandes acontecimentos, né? Do nascimento de Cristo, vivendo esse período de luto. E eu lembro, assim, um cuidado. Eu tenho muita gratidão a Deus mesmo, porque só Ele faz umas coisas dessas. Meu esposo tem uma prima que mora nos Estados Unidos há muitos anos. Eu tinha visto ela uma vez só. E aí ela veio no Brasil neste final de ano. E eu encontrei no dia 25 de dezembro. Olha só que coisa, né? E aí ela sabia o que tinha acontecido comigo, mas muito discreta, ela me chamou, quer conversar? Eu falei, quero. E eu estava tão afogada na minha dor que eu não lembrava que ela tinha perdido um bebê com mais de 40 semanas. E ela viveu, e ela, né, o bebê já formado, com essa idade gestacional, ele precisa ser registrado em cartório, ele precisa ser enterrado, né? Então, assim, uma conversa que eu tive com ela, um desabafo, um abrir o coração ali, foi outra cura, outro cuidadinho que Deus teve, assim, sabe? E assim foram, cada pessoa que foi chegando, assim, é... nossa, era muito cuidadinho de Deus mesmo, assim, comigo, com a minha casa, com a minha família, né? Não, em nenhum momento Sim, ficamos desamparados por isso. Foi muito lindo isso sim, tudo, apesar da dor. sim. Deus cuida de cada detalhe, né? E outra coisa que a gente tem que pensar também, né, como cristãos, assim, que nós, mulheres, né, temos esse dom da maternidade, né? Nossos corpos foram feitos para gerar vida, seja física, seja espiritual. Então, qual a nossa missão, né, enquanto esposa, quanto mãe, é educar uma alma para o céu. Se Deus levou essa alma antes, né, de você dar essa educação para ela, você cumpriu o seu papel ali, você gerou um filho para Deus, né? Então, nunca pensar que essa gestação foi desperdiçada, porque você, como diz a palavra, né, ofereceis os vossos corpos como sacrifício a Deus, como templo, né, vivo, um sacrifício vivo a Deus. Você ofereceu o seu corpo para Deus para ali habitar uma vida. Você ajudou ele no plano da criação, independente do tempo que essa criança viveu. Então, assim, eu não sou casada, né? Então, eu não sou mãe ainda. Mas eu ofereço o meu corpo, né? Esse dom doativo, eu ofereço a minha sexualidade, a minha afetividade para Deus, né? E nós mulheres temos esse dom oblativo, né? Esse corpo que a gente entrega em sacrifício mesmo, a nossa vida em sacrifício, para viver no nosso corpo essa doação, né? Então, independente se essa criança viveu o tempo que viveu, não importa, a gente se ofereceu para Deus, né? Então, nenhuma gestação, ela é desperdiçada. E não se pode negar esse luto, nem viver fingindo que essa criança nunca existiu, né? É Como bíblico, você né? Uma fez, mãe né? Você jamais deu, esquece. sim, E não é você deu um nome para essa criança, né? E é o certo, né? Porque essa criança existiu, né? Para Deus ela existe, né? É uma alma. E nunca também ter medo, numa das perguntas, né, que
que você recebeu nos stories. O medo de ficar grávida novamente, né? Tive um aborto, tive 2, tive 3, eu tenho medo de ficar grávida de novo, né? E a gente tem que pensar assim, os nossos filhos não são para nós, né? Do mesmo jeito que o aborto provocado, né, da mulher não querer ter filho, né, e abortar, é errado, essa vontade, assim, como vou dizer, assim, para não gerar uma interpretação, uma vontade desordenada de ter filho a todo custo, né? A qualquer Tem que preço. pensar que filho não é uma dívida, ele é uma dádiva de Deus, né? Ele é um dom de Deus que é confiado a nós. Então, ele não serve para satisfazer, não é um direito nosso, não serve para satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, né? Então, nunca ter medo de passar por uma gestação novamente, ainda que dói, deve doer, né? Com medo de perder, porque aquele tempo que você viveu a gestação, você ofereceu a sua fecundidade, a sua sexualidade, a sua fertilidade para Deus, né? Não foi um dom desperdiçado, né? E é claro, né, gente, a gente também, não é questão de ser frio, de ser masoquista, não é isso, né? Jesus chorou, né, quando Lázaro morreu, né? A gente é humano, lógico que a gente sofre quando, né, morre alguém, ou quando a gente não tem os nossos desejos, né, um desejo de ser mãe atendido. Lógico que a gente sofre, não é? A gente não tá negando aqui a humanidade, o sofrimento de ninguém, não é isso. Mas é transformar essa dor numa doação a Deus, né? Do mesma maneira que tem... Pode falar. A dor, ela não é em vão, não. A dor tem um sentido, né? Deus Sim. não faz alguma coisa se ele não estiver preparando um bem maior pra gente, né? Sim, Ele é o sim. pai, né? Da mesma forma que ele é meu pai, que ele cuida de mim, ele é pai desse filho que eu gerei e ele cuida desse filho, né? Então, ele quis esse filho e ele também quis cuidar de mim e quer, né? Como ele tem cuidado, né? Eu estou aqui e não estou desamparada. Ele olha por mim a todo instante e faz tudo. Eu acho é muito humano, né? A gente querer assim controlar, a gente questionar, e falar assim, e se eu tivesse tomado um remédio, não sei o quê, poderia ter evitado isso. Sabe, tem coisas que não estão no nosso controle, não nos cabe algumas coisas que são literalmente Deus, né? Eu não consigo controlar a minha respiração, eu não consigo controlar meu coração batendo, eu não tenho poder sobre isso, né? O meu cabelo, se ficar branco aqui, eu não tenho poder, eu posso passar uma tinta. Mas não tenho poder de escolha sobre aquilo naturalmente que acontece no meu corpo. Então, eu não escolhi o dia que eu ia engravidar, eu não escolhi o filho que eu ia ter. Eu aceitei e recebi. E isso só cabe a Deus. Então, o dia que Deus quiser levar o meu filho, a minha filha que está aqui, meus pais, qualquer um de nós, se for com 3 meses de vida, se for com 4 meses de vida uterina, como era o caso do meu bebê, se for um velhinho de 100 anos, isso é a decisão de Deus, né? Não estou aqui para saber o dia e a hora. São os mistérios que Deus tem para nós, né? Jamais eu tenho o direito de escolher, de entender, de questionar isso. Não. Esse é o mistério da vida, né? É ele que é o autor dela do início ao fim. E isso serve para tudo na vida, né? Serve para mim também. Muitas coisas que a gente fica questionando, né? Por que aconteceu isso? A gente fica querendo entrar dentro da nossos cálculos humanos, né? E isso, às vezes, é uma falta de humildade, né? Porque a gente quer se colocar no lugar de Deus, né? E a gente tem que fazer só como Maria, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Mesmo sem entender. Tem uma frase de Chesterton que eu gosto muito, que ele fala assim, que os mistérios de Deus são mais satisfatórios que as soluções humanas. E essa frase assim, sempre me consolou muito, né? Os mistérios de Deus são mais satisfatórios que as soluções humanas. É vontade de Deus, né? É mistério de Deus, nada é nosso, tudo é empréstimo, né? Nossa vida, nossa família, os nossos dons, tudo são para os outros, né? A serviço, né? Para Deus, primeiramente, e aos outros, nada é nosso, né? Quando a gente passa a entender isso, a gente aceita com mais humildade as coisas que não estão sob o nosso controle na nossa vida, né? Na verdade, a gente está aqui para viver para Deus mesmo e fazer a vontade dele.
E eu gosto muito, assim, de meditar nessa questão quando eu conheço alguma amiga, um parente que passou por essa situação, independente da religião da pessoa, eu sempre chamo para meditar as dores de Nossa Senhora, as 7 dores de Nossa Senhora, né? Primeiramente, ela fica grávida e não sabe como que isso vai acontecer, né? Que homem, né? Como assim? Então, ali, a humanidade dela falou, mas como que isso vai acontecer? Depois ela só disse, Fiat, né? Faça-se em mim a tua palavra. Depois ela foi apresentar Jesus no templo para Simeão e ele falou que aquele menino seria motivo de contradição e uma espada transpassaria a alma dela. E ali ela ficou calada e guardou tudo no seu coração, né? Ali já começou o sofrimento dela. Depois teve a fuga do Egito. E aquele momento também que ela apresenta Jesus no templo, ela sabe que já não pertence mais a ela, né? Embora fosse filho carnal dela, né? Não era dela, né? Ele tinha uma missão. E depois, quando Jesus também está no templo pregando entre os doutores da lei, ela pergunta, né? José e Maria pergunta onde que ele estava? Ele sumiu, né? E ele fala, né? Eu estou cuidando das coisas do meu pai. Ali também foi uma dor, né? Foi aquele sentimento, o filho é meu, como assim? Ele Tem sai que assim, entregar. vai cuidar das coisas do pai. Depois a dor de ver ele carregando a cruz, depois a morte, e depois, por fim, que é aquela imagem que a gente tem, né, da Pietà com ela de Jesus no colo, né? Ali ela teve o seu filho morto, né? Ela contemplou o seu filho morto. E então eu sempre chamo assim, as mulheres, independente da religião, sempre meditar os 7 dores de Maria, né? Porque ela poderia querer, vamos dizer, reivindicar os direitos dela, né? Eu sou mãe, como assim, né? E, no entanto, ela ofereceu o seu filho para o mundo, né? Não era dela, né? Era para a humanidade, para salvar a humanidade. Da mesma forma, vocês, né, que já passaram por isso, oferecem esse seu filho a Deus, né, como um dom relativo para Deus, né? Não é nosso, né? Não é seu. Ele é para Deus e que isso sirva de consolo, né? A gente tem que ter esse olhar sobrenatural, porque por mais que a gente possa participar, rodas de conversa, terapia em grupo para mulheres que perderam filho, eu acho que nada vai preencher, né, esse vazio se não tiver esse olhar sobrenatural de que nós mulheres somos chamadas esse dom da maternidade e toda maternidade é fecunda, independente se essa criança veio Vai nascer com gerar. a gerar, né? A maternidade, ela é fecunda por si só, espiritualmente ou fisicamente falando. Então, tem que ter esse olhar sobrenatural, porque senão não é possível suportar a dor, né? Eu penso assim. E a gente tem que buscar, não é uma vez na vida, né? A gente tem que buscar todo dia, todo dia, todo dia. Porque nós somos humanos e a gente cai, e a gente enfraquece. E no mesmo minuto que eu tô aqui agradecendo a Deus, eu fico assim, meu Deus, por quê? Meu Deus, por que eu? E eu não posso ficar com isso, né? E aí eu preciso voltar e voltar e voltar. E foi muito importante, assim, viver estes dias na barra da batina do padre, conversando, pedindo orientação, me confessando, né? É, e literalmente fazendo um retiro mesmo, né? A minha casa foi um campo de retiro nestes dias em que nós vivemos esse luto, né? A gente precisava de toda a minha família, meu esposo, eu e até minha filha, né? Mas Uhum. e se não for assim, buscando e silenciosamente, assim, né, em Deus, confirmando aquilo que Deus tem pra gente, né, numa vida de oração mesmo, a gente cai, a gente enfraquece, a gente, né, quer encerrar isso logo, de modo mais prático, porque, né, bora pra frente, mas é esperar, né? Os tempos de Deus são diferentes dos nossos, né? O plano dele é maior do que o nosso e a gente não está vendo, né? A gente tem que se submeter a ele, a gente tem que se submeter. Mas é isso. Se não Tem tiver esse olhar sobrenatural, a gente não suporta. Bom, a gente falou da questão da fé, falamos da questão da humanização, né, dos profissionais, que falta
esse falta empatia, né? Falta se Hospital. colocar no lugar. Solidariedade, humanidade, né? Nos hospitais, falamos da questão de natural, né? De deixar viver mesmo um parto, o corpo concluir esse processo natural, porque a curetagem ela traz muitas consequências negativas, né? Para o corpo de cada pessoa. Você lembra mais de alguma pergunta que mandaram Perguntando, para você? deixa eu ver, o que eu já não falei, né? Em um aborto espontâneo também pode sentir as dores do parto? Sim, né? É, as dores do parto, né? Mais ou menos, né? Eu vou explicar um pouquinho, brevemente. São contrações uterinas, né? Envolvidas com outros hormônios, mas são contrações uterinas. Então, o útero, ele se contrai até quando a gente está menstruada, né? Então, a contração, aquela cólicazinha que a gente sente, é o útero contraindo para eliminar aquele sangue do endométrio. Então, o útero contrai e causa dor. Então, dói, trabalho de parto dói. E, principalmente, quanto mais avançada a gestação está. O bebê é grande, então tem muita coisa ali dentro, muito material, vamos dizer assim, que foi se decompondo e precisava ser eliminado de modo natural, né? Então, dói, é um trabalho de parto mesmo, né? Não tem como fugir dessa dor, não. Quando é necessário ir ou não ao hospital, quando está passando pelo processo do aborto. Eu só descobri que o meu bebê não estava vivo, que eu estava vivendo um abortamento natural, porque eu tive sangramentos e aí eu procurei o hospital. Mas eu não estava passando mal. Eu não tive cólica, não tive dor de cabeça, não tive enjoo, não tive nada. Eu tinha sangramentos. E o sangramento me levou a ir até o hospital para ser avaliado. Então, algumas mulheres que perdem o bebezinho, assim, ainda nas primeiras semanas de gestação, talvez ainda nem percebam, né? Infelizmente, né? Acontecem os abortos ocultos, né? Que a gente não sabe, não vê, né? De modo natural, né? Tem aqueles que, infelizmente, são por dosagens hormonais sintéticas, mas há aqueles naturais. E, então, assim, eu precisei ir ao hospital para ser avaliada, mas eu não precisei ficar internada para passar por procedimentos, por minha escolha, porque eu decidi isso e conversei com o médico e estava tudo ok para viver o que eu estava vivendo na minha situação. Outra pergunta: sempre é necessário curetagem? Então, né? Eu não vou falar não, porque eu não sou médica, né? Mas Vai 99% dos acabar, casos Laene. vão